Não existe diferença entre os níveis de suporte, autismo é autismo. Foi essa a resposta que eu ouvi quando eu estava entrevistando uma pessoa para ser acompanhante terapêutica do Danilo, meu filho, que é autista nível 3 de suporte. Contrariando totalmente aquilo que o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, fala pra gente. Dentro do DSM-5, ele vai trazer aqui quais são as características que o indivíduo precisa ter para estar dentro do transtorno do espectro autista. É a partir disso aqui que, numa observação clínica, um médico vai dizer se sua criança está dentro do transtorno do espectro autista ou não. E aqui dentro também, ele define os níveis de suporte. O que é nível de suporte? É o quanto de ajuda que aquele indivíduo precisa ali nas áreas de comunicação social e nos comportamentos restritos e repetitivos. Então, no nível 3 de suporte, eu vou ler para vocês. São déficits graves nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal, ou seja, além dele ter um déficit grave na comunicação verbal dele, ele também tem um déficit grave na comunicação não verbal, ou seja, na compreensão dele, ou seja, ele tem maior dificuldade de compreender aquilo que o outro diz, ele tem dificuldade com expressões sociais, e isso causa grave prejuízo de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e respostas mínimas. Então, por exemplo, ele não consegue ter uma boa iniciativa de interação com os outros, porque a comunicação dele é um déficit ali. E essa interação, gente, essa comunicação não é só a fala, lembra? É o comportamento não verbal também. Ele tem dificuldade para iniciar interações, e quando ele inicia a interação, é uma interação que ela é feita de uma forma inadequada. Por exemplo, Danilo um dia chegou no consultório e ele queria muito fazer xixi. Quando a pessoa abriu a porta, ao invés de ele falar oi, ele falou fazer xixi. Não é adequado socialmente eu chegar dizendo para as pessoas que quero fazer xixi antes de cumprimentar ali o outro, né? É uma fala inteligível, então poucas pessoas entendem o que essa pessoa comunica e fala uma fala muito limitada, que vai trazer aí graves prejuízos. E são abordagens incomuns, aqui falam, apenas para satisfazer a necessidade e reage somente a abordagens sociais muito diretas. Então, ele tem dificuldade de perceber o ambiente, ele vai reagir muito a uma coisa muito direta. Oi, Danilo. E ele vai dizer, oi. Ou tem que lembrar ele que ele tem que falar. E quando a gente fala de comportamentos restritos e repetitivos, ou seja, é uma inflexibilidade de comportamento com extrema dificuldade em lidar com a mudança. Então, é aquela pessoa que ela vai ser muito rígida, que qualquer mudança, então, se a gente vai por um caminho e muda, gera muitas questões comportamentais, então, de fato, afeta a vida desse indivíduo. Quando a gente fala no nível 2 de suporte, ele vai ter um apoio substancial. Então, essas coisas que o nível 3 de suporte apresenta como grave, né, que causa uma extrema dificuldade, no nível 2 vai apresentar uma dificuldade ainda significativa, mas que não é tão extrema quanto o nível 3. E no nível 1 de suporte, esse indivíduo exige apoio. Então, na ausência de apoio, alguns déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis, mas não é um prejuízo extremo, não é um prejuízo substancial aqui, muito fácil de identificar quanto no nível 3 e no nível 2 de suporte. Então, a gente vive uma época agora em que relativizou-se o diagnóstico de autismo, em que o autismo virou um jeito de ser, uma forma diferente de enxergar a vida, e que os níveis de suporte e necessidade dos indivíduos é completamente ignorada. E quem são os prejudicados? Aqueles que de fato precisam de muito suporte. Então, logo que eu ouvi essa resposta de não há diferença entre os níveis de suporte, eu entendi que aquela pessoa não seria a pessoa adequada para estar com uma pessoa nível 3 de suporte, que precisa de muita ajuda para comunicar socialmente, para flexibilizar suas ações ali no cotidiano. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se é um transtorno, ele traz transtornos, ele traz impactos, tanto para o indivíduo que o tem, quanto para a sua família. Se esse vídeo foi útil e ficou claro para você, compartilhe com uma outra família atípica.